Quero já convidar a igreja a abrir sua Bíblia comigo na carta dos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 8, a partir do verso de número 31. Eu vou ler, você acompanhe, por gentileza. Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 31. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você pode falar um glória a Deus? Queridos, a epístola, essa carta de Paulo, ela foi escrita mais ou menos 57 depois de Cristo, provavelmente durante a estadia de Paulo em Corinto. E se você compreender o contexto dessa carta, você vai notar que essa carta, diferente de outras cartas, ela não nasceu para responder a uma crise específica. Se você ver a carta de Coríntios, o contexto dela, Paulo a escreve com um objetivo certo. Ele tem um porquê ali destinado bem específico de algumas situações que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Aqui já na igreja, na carta para os Romanos, o objetivo de Paulo é o quê? É apresentar de forma sistemática o evangelho da graça. Paulo, ele escreve a uma igreja formada por judeus e gentios, em um contexto que havia muita tensão cultural, havia muita perseguição crescente e muita discussão a respeito de fé, sofrimento e esperança. Se você olhar o contexto da igreja ali no primeiro século, havia os gregos, haviam ali os filósofos, aqueles que estavam dispostos a discutir a religião. Paulo vai para uma cidade, lá ele confronta a adoração que havia, a idolatria que havia na cidade, e o evangelho de Paulo, ele é marcado também por essa característica, por essa mensagem aos gentios, aqueles que viviam debaixo de uma cultura pagã. E aqui no capítulo 8 nós temos o quê? Temos o ápice teológico dessa carta, que depois de tratar sobre o pecado, depois de falar sobre justificação e depois de falar sobre santificação, Paulo apresenta aqui a segurança absoluta daqueles que estão em Cristo. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? Glória a Deus. E nesse cenário então nasce essa declaração: somos mais que vencedores. Fala para o seu irmão assim: você é mais que vencedor. Isso aqui não é para ser uma retórica triunfalista, mas é uma convicção que nós temos em Deus. Atenção, Paulo aqui, ele usa a expressão no grego, vai além de uma vitória simples. Aqui o que Paulo está declarando é uma vitória esmagadora, super abundante e definitiva. Quando Paulo está dizendo assim que nós somos muito mais que vencedores, ele está expressando que nós vamos ter uma vitória esmagadora, super abundante e definitiva. Quantos creem nessa palavra aqui em nome de Jesus? Não é apenas vencer uma batalha, mas é sair dela transformado. Eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida. Você não vai só vencer as suas batalhas, você vai sair delas transformado. Você não vai sair apenas
para voltar para uma vida como era antes. Essa batalha que você está enfrentando, essa crise que você está passando, não vai te forjar para você ficar no mesmo lugar, permanecer do mesmo jeito. Não, você vai sair transformado. Você vai mudar de face, você vai mudar de nível, você vai crescer. Amém? Quantos acreditam nessa palavra aqui em nome de Jesus? Você quer ver um exemplo de um homem na Bíblia que viveu isso? Foi Lázaro. Lázaro era amigo de Jesus, ele já tinha essa característica predominante a respeito de quem ele era, amigo de Jesus. Jesus ia para sua casa, Jesus sentava à mesa com Lázaro. A Bíblia vai dizer então que quando Lázaro morre, vai lá as irmãs, quando Lázaro adoece, as irmãs mandam chamar Jesus, você conhece bem essa história. Manda chamar Jesus, Jesus vai lá, demora, Lázaro falece. 4 dias depois, Jesus aparece, ressuscita Lázaro. E eu digo para você, o que aconteceu na vida de Lázaro não levou ele para a vida que ele tinha antes. A Bíblia vai falar no capítulo 12, se não me engano, do Evangelho de João, que as pessoas iam até Betânia por causa de Jesus e por causa de Lázaro. Por quê? Porque aquilo que Jesus fez na vida de Lázaro, fez dele uma mensagem poderosa de um Deus que ressuscita mortos. Eu quero profetizar sobre a sua vida mais uma vez essa noite, que aquilo que Deus vai manifestar na sua vida hoje, vai ser um testemunho do poder dele. Você vai ser uma mensagem do Deus que cura, do Deus que restaura casamento, do Deus que livra da enfermidade, que livra do problema, que transforma a nossa história. Sua vida a partir de hoje vai ser uma mensagem do poder de Deus. Contudo, nós não somos mais que vencedores em nossa própria força. Não é sobre o nosso intelecto, não são sobre os nossos bens. E é interessante que Paulo ele vai estruturar essa verdade em 3 aspectos. Eu quero frisar eles para você essa noite. Primeiro é baseado no amor de Deus revelado em Cristo. Verso 37, porque Ele, por aquele que nos amou. É uma ação divina manifesta na nossa vida. Não é nada que nós fazemos. A base da vitória não está na nossa força, não está ancorada em desempenho, constância, o que for. Esse ato de amor, ele foi consumado lá naquela cruz do Calvário. O maior ato de amor, a maior demonstração de amor que pode existir foi essa. Foi o próprio Deus morrendo numa cruz. Colossenses 2, verso 13 em diante diz que quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. E Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, que nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravou na cruz. Deus pegou tudo aquilo que era contra nós e Ele falou assim: eu estou pagando o preço pela humanidade. Fala para o seu irmão assim: você foi comprado por um alto preço. E a cruz é essa prova definitiva do amor de Deus. E foi esse amor que nos alcançou na cruz. A cruz, ela é a expressão do amor de Deus por nós. É a expressão máxima da graça que nos alcançou. Nós somos alcançados por essa graça. Isso aqui, irmão, deveria ser o suficiente para você levantar as suas mãos e adorar. Lá naquela cruz do Calvário, a graça nos alcançou. Por quê? Porque nós estávamos separados de Deus por conta do nosso pecado. Mas Jesus naquela cruz morreu, pagou o preço nosso e nos deu um novo e vivo caminho, que é através dele. Nós estamos aqui essa noite porque ele morreu por nós. E a cruz, acredite, ela não é um plano B, ela é o centro da história. Então, por um momento, levanta suas mãos aí e agradece. Fala assim: Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por essa graça que está em atividade na nossa vida. Eu te agradeço porque foi essa graça que alcançou minha família. Você está aqui hoje porque essa graça te alcançou. E essa mesma graça tem poder para alcançar aquela pessoa dentro da sua família que você fala assim que está perdido. Essa graça alcança o pior dos pecadores. Essa graça alcançou um pecador, um homem que estava lá na cruz para ser crucificado junto com Jesus. A graça alcançou ele, irmão. A graça nos alcançou. A Bíblia diz assim: com amor eterno eu te amei, com bondade eu te atraí. Amor eterno. Um amor que não depende de merecimento, mas é uma decisão soberana de Deus.
Segundo aspecto, foi a obra consumada. Qual foi o primeiro aspecto? Porque Ele nos amou, o amor dEle. Por que nós somos mais que vencedores? Por causa do seu amor. Segundo aspecto, por causa da obra consumada e não a emoção momentânea. Romanos, ainda no capítulo 8, lá no verso 1, a Bíblia diz que agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso aqui fala sobre que a nossa posição em Cristo ela é objetiva. E ela não oscila conforme sentimentos, dias bons ou dias maus. Irmão, entenda, Deus não oscila. Deus não passa por variações. Deus não tem dias bons, dias maus. Deus não tem variação nele. Ele não sofre mutação nenhuma. Ele é constante na sua graça. Ele é constante no seu amor. Ele é constante na sua misericórdia. Nós fomos alcançados porque Ele é constante em nos amar. Irmãos, Deus, você pensa assim, eu fiz coisas na minha vida, pastor. Deus não deixou de te amar por isso. E se você parar para pensar assim, Deus não deixou de amar 1 milímetro, o amor dele não diminui, não aumenta. Eu ajudo muitas pessoas, pastor. Então o amor de Deus por mim tá lá em cima. É pela graça. A Bíblia diz assim, que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, dom de Deus. É algo divino. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não adianta, não é pelo meu esforço. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? O amor de Deus por nós é incondicional. Como eu disse, não passa por oscilações, não varia. Não é baseado em méritos ou em deméritos. Terceiro aspecto é a intercessão contínua de Cristo. Vou repetir. É a intercessão contínua de Cristo. Lá no verso 34 do capítulo 8 ele diz assim: é Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está agora à direita de Deus e intercede por nós. Porque mesmo quando a nossa fé vacila, temos Cristo como nosso intercessor, né? O que isso quer dizer? Eu vou parafrasear. É Ele dizendo assim, eu vou comprar a sua briga. Eu estou com você nessa. Você tem um pai, você tem um advogado lá no céu, dizendo do lado do Pai, comprando cada briga sua, cada briga sua Ele está comprando. Você está aí com o seu joelho dobrado, orando, clamando, e Jesus deve ficar lá do lado do Pai assim, Pai, libera a bênção. Olha lá, Ele está orando. E quando tu tropeça, Ele vira assim, aí o Pai olha lá, está tropeçando de novo. Aí Jesus deve virar e falar assim, eu estou criando um cenário aqui, tá? Aí Jesus vira e fala assim, Deus olha, o Pai olha e fala assim, olha lá, ele está tropeçando de novo. Ele já caiu naquele pecado. Jesus fala assim, Pai, eu sei, mas você sabe que eu já paguei isso aí, está pago. Vamos dar mais uma oportunidade. Levanta ele de novo. Vamos fazer ele caminhar de novo. É assim que Deus olha para mim e para você. A Bíblia fala assim que justiça e juízo formam a base do seu trono, mas graça e misericórdia vão adiante dos seus olhos. Deus tem misericórdia, Deus tem renovo, Deus tem perdão. Tem gente que fica espantada com esse tipo de evangelho, mas essa é a boa nova que Jesus nos deu. Uma boa nova de esperança, uma boa nova para dizer para você, se arrepende, porque eu tenho uma vida melhor para você. Se arrepende do seu pecado, volta, faz o caminho de volta. Por quê? Porque mesmo que você vá para o lamaçal, mesmo que você vá viver uma vida dissoluta de pecado, de engano, quando você cair em si, voltar para a casa do Pai, eu vou ao seu encontro e vou de braços abertos. Eu vou ao seu encontro e vou colocar um anel no seu dedo. Eu vou ao seu encontro e vou colocar sandália nos pés. Eu vou ao seu encontro e vou te colocar vestes limpas. Eu vou ao seu encontro e vou matar um novilho gordo e vou fazer uma festa. Sabe por quê? Porque Deus se alegra quando nós voltamos para a presença dEle. Volta para a presença dEle. Nós temos alguém nos dizendo essa noite, eu estou com você. Deus está dizendo para você essa noite, eu estou com você. Nessas suas guerras, nos desafios, nas crises, nas enfermidades, eu estou com você. E aqui eu quero trazer um ponto importante dessa mensagem. Porque existe um perigo espiritual quando nós reduzimos a nossa fé a um sentimento interno e desconectado da revelação que está na palavra.
Eu vou me explicar. É quando a nossa fé fica apenas no eu sinto, eu acho, ou eu não consigo ver. Então sabe o que a fé se torna? A nossa fé, a que a gente às vezes coloca a nossa vida ao redor dela, uma acomodação para a nossa incredulidade. E fé não é negar a realidade, mas é enxergá-la à luz da verdade de Deus. A Bíblia diz, Hebreus 11, verso 1, fé é certeza das coisas que esperam, convicção daquilo que eu não vejo. E a fé bíblica é certeza, não suposição. É resposta à palavra revelada, não à imaginação. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a nossa fé, ela tem um escopo, um esqueleto muito emocional. E somente isso. E o que nós vemos? Deus é bom apenas quando eu sinto? Eu sou vencedor apenas quando eu vejo isso? Deus fala apenas quando eu percebo? Então o que nós fazemos? Deslocamos a fé de Cristo e colocamos no nosso eu instável. Quantos já oscilaram aqui? Não precisa levantar a mão. Quantos já duvidaram da palavra? Quantos já duvidaram da promessa? Quantos aqui não questionaram aquilo que Deus falou para si? E aí nós tiramos o centro da fé, que deve ser centrada na pessoa daquele que não muda. Como eu falei, ele não oscila, ele não varia, ele é o mesmo ontem e hoje, para sempre será o mesmo. E nós ficamos baseando a nossa fé nas nossas oscilações de sentimento. Hoje eu não estou bem, estou chateado, Deus não está adiantando, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de orar, não, minha vida não mudou nada. E você vai oscilando, e a sua fé vai criando um aspecto de nada está adiantando. Não é pela nossa percepção, não é pela nossa emoção, é pela nossa confiança naquilo que Ele disse, é naquilo que está na palavra, porque a justiça de Deus se revela onde, pastor? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aonde eu vou ver então, onde eu vou basear a minha fé? Naquilo que está na palavra. A minha fé, ela tem um centro, é a palavra de Deus. O centro da minha fé não está nas minhas emoções. Preste atenção nisso. O centro da minha fé não está nas minhas emoções, não está na minha razão. O centro da minha fé está na palavra de um Deus que diz: eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você um futuro e uma esperança. Nós temos uma promessa como nosso norteador, como nosso norte, como a nossa direção, como a nossa bússola. Nós temos a palavra dela, e a palavra dele é a nossa referência. Vocês estão entendendo isso aqui? Se a palavra de Deus não é a sua referência, mude hoje o seu olhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou viver cada fase da minha vida por esse filtro. Isso é um exercício constante. Irmãos, isso aqui repete comigo: exercício constante. É você diariamente escolher meditar na palavra. É você escolher diariamente meditar nas promessas. É lembrar das promessas. Fala para o seu irmão mais uma vez, por favor. Lembra das promessas. Para de ficar só murmurando, irmão. Para de ficar reclamando da tua vida. Para de ficar sentando nessa cadeira, me olhando com essa cara assim, de que não sabe. Não, vai lá e viva a promessa. Deixa ela viva no teu coração. Lembra da promessa, lembra da palavra. Pastor, eu estou enfrentando tanta dificuldade financeira na minha vida. Então começa a profetizar. Pai, a tua palavra diz que tu, o Senhor, é meu pastor. Eu não vou ter falta de nada. Eu vou declarar a tua palavra. Eu vou declarar que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pai, eu vou declarar que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou escolher meditar na palavra. E eu vou te falar, é um exercício diário. A instrução que Deus deu para Josué foi tão clara: Josué, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. Então, fala assim, então, você será próspero e bem-sucedido. Mas é como? É um exercício diário. É sobre firmar o meu coração nas promessas.
Nós somos mais que vencedores, não porque sentimos, mas porque nós estamos em Cristo. Ser mais vencedor aí não é, eu sou mais que vencedor é porque eu nunca choro, é porque eu nunca sofro, é porque eu só vivo vitória, só vivo alegria. Quem aqui só vive vitória o tempo todo? Quem aqui tem reveses? Quem tem problemas aí, dificuldades, obstáculos, dores? Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ser mais que vencedor é não ser separado do amor de Deus, é não ser definido pela dor, é não ser governado pelas circunstâncias. Não seja definido pela dor. Sabe o quanto que isso é importante? Porque nós fazemos às vezes a nossa frustração, a nossa crise se torna a nossa história. Não, está repreendido. Você não é só a crise que você vive, não. Você vai contar vitória, amém ou não amém? Você vai contar vitória, você vai testemunhar as coisas que Deus fez. Romanos capítulo 8, verso 38 diz: porque eu estou bem certo, olha esse texto, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. A identidade de alguém que é mais que vencedor está na sua conexão com Cristo. Por quê? Porque eu não me afasto de Deus quando uma porta se abre. Eu não me afasto de Deus quando uma porta se fecha. Eu não me afasto de Deus porque eu conquistei alguma coisa. Eu não me afasto de Deus porque eu perdi alguma coisa. Quando eu estou em Cristo, eu não sou guiado pelas circunstâncias. Você conhece gente, é muito fácil você encontrar assim, pessoas que quando estavam na crise, no fundo do poço, chega na igreja aqui se arrastando, é mais crente do que qualquer pastor. Você fica até com vergonha de falar que é pastor, porque a pessoa é tão crente, ela é tão espiritual, que tu fica até com vergonha de falar que assiste um jogo de futebol. Ela é tão espiritual, ela é tão assim, que você fica, uau, eu tenho que orar mais, né? Preciso melhorar. Mas tem gente que é assim só quando está com problema. Quando conquista, quando começa, está desempregado, quando arruma aquele emprego, aí some, desaparece. Por que você não veio para o culto, abençoadinho? Estava cansado. Não deu para ir. E a gente vai, eu estou dizendo, vir ao culto é só um dos exemplos. Mas quantas vezes nós oramos menos porque a nossa vida está boa? Buscamos menos a Deus porque a nossa vida está boa, porque as coisas estão acontecendo. Quando eu digo para você uma coisa, na hora que você tiver conquistado as coisas que você tem buscado, se você, como eu acho que o bispo citou isso aqui no domingo, se você não tem nada para pedir, então abra sua boca para agradecer. Se você não tem uma oração de petição para fazer, porque você está vivendo alguma fase boa, glória a Deus por isso. Deus é bom, amém? Deus é bom. Então mude a sua oração e comece a ser alguém que exalta, que dá ações de graça. Louva Ele na crise, louva Ele nos seus dias bons, louva a Deus em todo momento, amém? Paulo vai dizer lá na carta aos Filipenses: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Qual que é a grande chave aqui? É o que eu me mantenho na presença de Deus em qualquer momento. É isso que me caracteriza como alguém mais que vencedor. Eu não saio da presença dele nem na fartura, nem na escassez. Eu não saio da presença dele nem na saúde, nem na doença. Eu não saio da presença dele nem com dinheiro sobrando, nem com dinheiro faltando. Eu não saio da presença de Deus. Não importa se eu estou passando por dias bons ou dias maus, eu vou permanecer na presença do Senhor. Ei, permaneça na presença do Senhor. Permaneça na presença dele. Nós estamos firmados em Cristo. Acredite, porque o mundo está cheio de vencedores. Não tem vencedores no mundo? Tem. Você vai conhecer inúmeras pessoas de sucesso. Essa é uma diferença gritante. Vencedores tem muitos. Muitos que são pessoas que
Você fala assim, uau, olha a vida que a pessoa tem. Mas o mais que vencedor, irmão, é alguém que encontrou Cristo. Vencedores vão ter aos montes. E de todo tipo de religião, tá? Mais que vencedores é somente aqueles que encontraram a vida que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Nós não somos mais que vencedores porque só temos vitória, porque entendemos tudo. Nós somos mais que vencedores porque Cristo venceu. O significado de muitos mais que vencedores vai além de um triunfo circunstancial, vai além. Não é só, eu conquistei aquele concurso que eu almejava, aquele emprego que eu almejava, casei, pastor, ou seja o que for. Não é uma ausência de sofrimento, mas é não estar separado do amor de Deus, é viver plenamente a vida que só podemos viver em Cristo. E o que mais às vezes nos entristece na caminhada é ver pessoas abdicando de uma das coisas que só Deus pode dar, em busca de coisas que não representam uma vida plena. 3 pilares que definem que nós somos mais que vencedores: o amor de Deus revelado na cruz, a obra consumada de Cristo e a sua intercessão contínua por nós. A nossa vitória, entenda esse aspecto, por favor. Nossa vitória, ela é relacional. Sabe por quê? Porque ela é sobre uma aliança. É sobre ter aliança. É sobre estar em conexão com o Pai. É poder estar aqui no segundo domingo do mês, participando da mesa de Cristo. É poder compartilhar, é comer do seu pão, é beber do seu cálice. É dizer assim, eu estou em comunhão com o meu Pai. Eu tenho uma aliança com o meu Deus, com o meu Pai. Da mesma maneira, essa é a escolha mais poderosa que você e eu podemos fazer. Nós somos muito mais que vencedores, porque nós escolhemos andar com Ele, estar na presença dEle, independente de qualquer coisa. Às vezes a sua visão é, pastor, eu não consigo ver isso. E acredite, isso aqui é mais comum do que nós imaginamos. Por quê? Porque às vezes, como eu falei, nós reduzimos a nossa fé somente às nossas emoções e percepções pessoais. É quando a subjetividade acomoda a incredulidade. É quando tudo é assim, eu não tenho... Eu até citei isso quando eu ministrei a respeito de esperança. E eu falo que às vezes nós acomodamos a nossa fé com um discurso daquele assim, um dia Deus vai fazer algo na minha vida. E oramos sem expectativa. Viemos ao culto sem expectativa. Eu quero profetizar, Deus não tem apenas algo para fazer um dia na sua vida. Deus tem graça para manifestar no seu agora, no seu hoje, sobre a sua família hoje, sobre os seus filhos hoje. Deus tem uma bênção para essa semana para manifestar. Deus tem graça para manifestar agora na sua vida. Ela já está em ação. Desde a hora que você se levantou essa manhã, essa graça já estava em ação. Porque a Bíblia fala assim que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Imagina isso. A cada manhã, quando você levanta, Rodrigo, a misericórdia entra em curso, entra em ação. E ela é a causa de você não ser consumido. Sabe por que a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos? Porque sem a misericórdia, eu acho que Deus já tinha perdido a paciência com alguns de nós aqui já. É tanta reclamação. E a nossa fé, ela tem que ser uma resposta à palavra revelada, não ao sentimento. Eu brinquei há alguns anos, eu já quero concluir, que eu falei assim, que cada um tem o seu versículo, né? Você tem um versículo que é seu, você fala assim, esse me representa, esse conta um pouco da minha história. Esse define muito a minha visão de Deus. Eu tenho o meu, Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu bem sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Isso me empolga, porque eu fico imaginando que eu posso passar por qualquer tipo de vale, e eu já passei por muitos. Eu posso enfrentar muitos problemas, e eu os enfrento. Mas eu lembro que eu tenho um Pai no céu, que quando Ele olha para mim, Ele está com bons pensamentos sobre mim. Ele não está planejando me ver caído.
Ele não fica olhando para mim, falando, deixa eu derrubar ele mais uma vez. Não. Às vezes eu caio por causa das minhas falhas mesmo, né? Às vezes é o diabo, às vezes é tu mesmo que cai. Nem tudo é o diabo, às vezes é tu mesmo que vacilou, né? E assim. Mas eu olho e lembro que eu tenho um pai que está dizendo assim, eu tenho bons pensamentos a vosso respeito. E os meus planos para você são de paz e não de mal. E que ele olha para mim para me dar um futuro e uma esperança. Isso não te empolga, não? É um texto que é meu, você pega o seu aí. Talvez a sua verdade que grita na sua alma seja algum outro verso. Não importa. A grande verdade é que nós precisamos ter a nossa fé embasada na palavra. Não é sobre como eu estou me sentindo, é sobre o que está escrito na palavra. Por quê? Porque às vezes nós vamos acordar mal. E eu tenho ministrado muito a respeito dessa questão de sentimentos, emoções. E somos seres emocionais, de fato. Não negamos nossos sentimentos, não negamos nossas emoções. Devemos aprender a conversar com as nossas emoções de maneira madura. Mas por vezes nós somos direcionados apenas por isso, emoção. Fique de pé comigo. Fala assim, levanta suas mãos e fala assim, eu tenho uma palavra de Deus. Você tem uma promessa de Deus para a tua vida? Se você tem, fala aí comigo, você tem ou não? Sim ou não? Sim, fala. Se você tem, fala bem forte, eu tenho uma palavra. Uma palavra de Deus para você. Uma promessa que Ele te deu. Tem? Amém ou não? Quantos tem? Eu tenho. Eu tenho muitas palavras de Deus para mim. Que Ele falou, que Ele me chamou a Lígia. E foi para nós a palavra. Uau, Deus falou muito no coração. Nós temos sim muitas palavras, mas também nós temos a palavra de Deus. Então é aqui, irmão, são duas bases. Eu tenho muitas promessas de Deus para mim, e eu tenho muitas promessas na palavra dele para mim. E é sobre elas que eu vou ficar falando, é sobre elas que eu vou declarar, é sobre elas que eu vou declarar que eu sou muito mais que vencedor. Levanta a mão para alguém aí, coloca a mão no ombro de alguém e fala assim, você é muito mais que vencedor. Isso aqui, repito, não se trata de uma retórica triunfalista, não é. Não é para você encher o peito, eu sou muito mais que vencedor, porque não é. Eu tenho uma aliança com meu Pai. Tudo que eu vivo, bom, ruim, né, Marcos? Eu vou viver aqui, na presença dele. Oh, aleluias, oh, aleluias. Feche seus olhos, feche seus olhos. Irmãos, os discursos, as nossas declarações são tão poderosas. E às vezes você tem repetido tantas coisas ruins a respeito da sua vida, da sua casa, do seu casamento. Muda essa roupagem hoje da sua casa. Começa a ser um profeta. Homens, olha aqui para mim os homens. Seja um sacerdote e um profeta na tua casa. Para de ficar empurrando, para de ficar deixando para... Não, seja um profeta na tua casa. Seja alguém que declara palavras de fé na tua casa. Às vezes você entra em casa e você só vê problema, só vê coisa ruim. Não, começa a mudar o seu discurso. Começa a declarar, nós vamos viver o melhor de Deus. Nós vamos viver as bênçãos de Deus. Nós vamos viver a graça de Deus. Nós vamos viver esse evangelho. Que evangelho é esse? Irmão, se você vive um evangelho que não te dá esperança, você pode realmente, talvez você esteja na igreja errada. Porque aqui a gente não tem discurso aqui de bichinho de Jacó mesmo, não. Tu tá pecando? Conserta a tua rota. Arruma a tua vida. Para os homens, a expressão da rede de homens, seja homem. Homens, fala para outro homem, seja homem. Seja homem, para de ficar dando desculpa. Seja homem. Resolve os seus BOs. E começa a declarar palavras de fé. Começa a orar a palavra. Começa a ruminar a palavra. Ao invés de acordar amanhã e ficar já sendo intoxicado com as notícias ruins, que hoje em dia é difícil não ver notícia ruim, né? Mas tudo bem.
porque é o que vende para quem gosta de ver isso. Mas você pega uma palavra de Deus, eu te desafio isso. Se você tem uma palavra que você fala assim, pastor, Deus me deu um versículo que fala muito comigo, que seja ele então, acorda amanhã e fica nele. Eu vou viver as promessas de Deus. Rumina, declara, de forma insistente, luta por isso. E aí, vai enfrentar o seu dia com essa palavra queimando no teu coração. Às vezes, né, bispo, quando eu vou pregar, é impressionante como Deus me dá as minhas pregações. Porque Ele me dá um versículo e eu fico com ele na cabeça, Roberto, ruminando. E toda hora ele vem na minha cabeça. Eu já fico imaginando, criando na minha cabeça o esboço. E eu já vou, aí quando o bispo fala, você que vai pregar, tá bom, beleza. Mas dentro do coração, uau, Deus já me deu uma palavra que estava queimando. E Deus vai falar. Levante suas mãos. Vai, faça declarações de fé nesse momento. Faça declarações de fé nesse momento. Para de falar, eu sou um fracassado, nada na minha vida dá certo. Vai, muda suas palavras. Fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare isso, declare, eu vou viver o melhor de Deus. Declare, eu vou viver as suas promessas. Eu vou viver o teu favor, eu vou viver a tua graça. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Fala, eu não vou ser roubado em nada. O diabo não vai tirar nada da minha vida. Eu não vou ter nada faltando. O diabo não vai tocar nos meus filhos. O diabo não vai ter legalidade dentro da minha casa. Eu vou viver o meu milagre. Eu vou viver o meu milagre. Eu vou viver as suas promessas. Eu vou lutar pela palavra que o Senhor me deu. Eu vou viver debaixo da verdade da tua palavra. Eu não vou deixar o diabo mais roubar aquilo que o Senhor tem me dado. Chega. Eu não vou deixar o diabo roubar as promessas. Eu não vou deixar o diabo semear a dúvida, semear a incredulidade. Eu vou declarar a palavra. Eu vou declarar que Ele está comigo e eu não temerei mal algum. Eu vou declarar que Ele é a minha torre forte. Ele é o meu refúgio. Eu vou declarar que eu estou escondido. Eu estou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Mal nenhum vai tocar, vai chegar na minha casa, praga nenhuma. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu estou convicto que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la. Ele é aquele que me tirou do tremendal de lama, firmou os meus pés numa rocha, me deu um novo hino de cântico, um hino de louvor a Ele. Vai, irmão, louva ao Senhor. Louva ao Senhor, levanta suas mãos aí, louva ao Senhor. Louva ao Senhor, adore a Ele com o seu coração, com a sua alma, com a sua mente. Seja intencional, eu vou te adorar. Eu só vou te adorar essa noite. Eu vou te adorar. Chega de murmurar, chega de reclamar. Eu vou te adorar. Adora. Vai.